Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a você que confira se você está inscrito no canal, divulgue, apresente o canal para outras pessoas, deixa seu comentário, deixa seu like. A gente tem que pedir isso porque tudo isso é importante e relevante para que a palavra ela possa seguir adiante. Meu intuito aqui nesse canal é simplesmente divulgar a palavra de Deus. Hoje, o texto que nós lemos de Mateus capítulo 13, versículos de 47 a 53, fala Jesus que conta uma parábola para dizer a que é comparado o reino dos céus. Hoje também não dá para a gente deixar passar batido, porque hoje, dia 1º de agosto, é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor, bispo e doutor da igreja. Esse grande santo que morreu com 91 anos de idade e nos deixou um legado teológico, obras maravilhosas. As frases célebres como aquele que reza se salva, aquele que não reza se condena, é dele, de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele que deixou um tratado de moral espetacular. Ele que deixou também uma meditação para cada dia do ano. Inclusive eu tenho essa obra dessas meditações que faz um bem para a nossa alma enorme, abre a nossa cabeça para a vida espiritual. Esse é Santo Afonso de Ligório. Ele que escreveu as Glórias de Maria, ele que escreveu Práticas de Amor a Jesus, ele que nos deixou esse legado da teologia moral, como estou dizendo, e tantas outras obras. Um homem que incansavelmente ele se preocupava, acima de tudo, em fazer o reino de Deus conhecido, em fazer Jesus conhecido e amado. Esse é Santo Afonso de Ligório. E ele viveu como ninguém essa palavra do reino de Deus, que é como uma rede lançada ao mar que apanha todo tipo de peixe. Bom, o evangelho de hoje, olhando para a vida de Santo Afonso e para a nossa, ele quer nos dizer algo muito importante, que o reino de Deus é como essa rede lançada no mar. O mar é aqui, é onde nós estamos, é o mundo, é o campo da parábola do semeador. Ele sai para semear, né, no campo. Também como a do joio e do trigo, que o joio e o trigo é semeado no campo. O campo é a figura do mundo. Ou seja, essa palavra de Deus, esse reino de Deus, ele é semeado para todos. Então, nenhum de nós pode dizer algum dia que não teve a oportunidade de algum momento ouvir falar de Deus, desse reino, ser atraído por Deus. Então, é como essa rede que apanha todo tipo de peixe. Peixe bom e peixe mau. Somente que o texto do Evangelho diz, meus amigos, que chegará um dia em que Deus separará os bodes das ovelhas. Deus separará os peixes bons dos peixes maus. E o destino, seja de um ou seja de outro, não será o mesmo. Aqueles que são os peixes bons, que se deixaram apanhar
pela palavra, por esse reino, pela doutrina de Cristo, brilharão e entrarão na glória de Deus. Enquanto que os peixes maus, e a gente sabe quem são os peixes maus, são aqueles que não querem acolher a palavra de Deus, são aqueles que não acolhem a palavra de Deus, são aqueles que não querem se converter, não dão oportunidade para Deus trabalhar no nosso coração. Então, o destino desses, e que se manterem na impenitência final, será aonde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é claro, Jesus diz isso em muitas passagens do Novo Testamento, dizendo do destino dos bons e o destino dos maus, dizendo que há salvação, que há glória, mas também que há condenação. Mas interessante desse evangelho é a segunda parte. Jesus disse que todo discípulo, todo mestre da lei que se torna discípulo, aqui é importante, veja, todo mestre da lei que se torna discípulo, ou seja, todas as pessoas que foram instruídas pela lei de Deus, que conhecem a Bíblia, que conhecem o catecismo da Igreja Católica, falando para nós católicos, que conhecem a doutrina, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ou seja, São João Damasceno, por exemplo, e São João Crisóstomo, comentando esse texto, eles vão dizer que essas coisas velhas, essas coisas novas, para todo mestre da lei que se tornou discípulo, é aquele que medita dia e noite o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, é aquele que faz da palavra de Deus o seu norte, que faz a palavra de Deus. Então, ele tira do seu tesouro coisas novas, Novo Testamento, e coisas velhas, Antigo Testamento. Ou seja, ele tem a palavra de Deus como aquilo que diz o Salmo 118, lá pelos versículos 100 e pouco, não me lembro aqui de cabeça, que ele diz: a tua palavra é uma lâmpada que guia os meus passos. Isso aqui é muito importante, meus amigos, porque está querendo dizer para nós o seguinte: aquele que caminha sem a direção da palavra de Deus, ele caminha no escuro. Ora, o Salmo 118 diz isso: tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, é um caminho seguro. Então, aquele que molda a sua vida fora dos critérios da palavra de Deus, infelizmente, ele caminha no escuro. E os critérios daquele que caminha na palavra são totalmente diferentes dos critérios daquele que caminha no escuro. Com também que o resultado da escolha de um e de outro são esses dois caminhos: condenação ou felicidade eterna. Mas tudo isso vai dizer por qual guia nós somos conduzidos. Pela palavra, Antigo e Novo Testamento. E veja, isso aqui é muito importante porque o Evangelho está dizendo que aquele que se tornou discípulo, diz, a palavra discípulo significa aluno. Jesus é o mestre. Nós aqui que botamos a meditação do Evangelho ou tantos outros que colocam, nós não somos mestres. Jesus diz: não chameis a ninguém de mestre. Eu não sou mestre de ninguém e nem de nada. Não sou mestre nem de mim mesmo. Mas procuro viver guiado por essa palavra, por esta palavra, e reproduzo esta palavra, essa palavra que precisa ser reproduzida também na nossa vida. Na minha vida, em primeiro lugar, e na sua vida, querido irmão. Nós precisamos ser guiados pela palavra, assim como Santo Afonso de Ligório, que é o fundador dos redentoristas. Ele que é o fundador dos redentoristas, ele que nos deixou esse legado, um homem que se deixou modificar completamente pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Um homem moldado pela palavra de Deus e que nos dá tão grande riqueza na Igreja de Cristo. Hoje, no dia de Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, esse homem desse legado importante, nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer uma pergunta nesse ponto da meditação do Evangelho. Eu estou conduzindo a minha vida guiado pela palavra de Deus ou tomo atitudes baseadas em qualquer outra coisa? Porque aquele que se torna discípulo,
ele tira do seu tesouro, ou seja, ele tira de dentro de si aquilo que está no Novo e aquilo que está no Antigo Testamento. Ou seja, ele tira a Sagrada Escritura, que é viva e eficaz, como diz a carta aos Hebreus, que ela é uma lâmpada para os nossos pés, que ela é como uma espada de dois gumes que divide até a alma e a medula. Ela é como esse bálsamo que vem para conduzir toda a nossa vida. Pensamos hoje, no dia de Santo Afonso, a graça de sermos conduzidos por essa palavra e vivermos, como diz São Paulo. São Paulo dizia: eu só quero uma coisa, viver à altura do Evangelho, o qual eu fui chamado e fui colocado como embaixador. Então que eu e você, querido irmão, querida irmã, nós também vivamos à altura do Evangelho de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.